Essa era a dívida do Corinthians em 2007, e o que aconteceu de lá para cá foi algo simplesmente inacreditável. Uma dívida pequena que se multiplicou em quase 28 vezes em menos de 20 anos, tudo graças a figuras que transformaram uma marca promissora em um ambiente de escândalos de corrupção e descredibilidade. O mais inacreditável é que essas mesmas figuras responsáveis por essa dívida continuaram por muito tempo circulando pelo clube, como se nada tivesse acontecido. E pensando nisso, eu cheguei a dois questionamentos. Por que, mesmo vendo a dívida aumentar ano após ano, o Corinthians insistia em eleger pessoas incapazes de cuidar de uma marca bilionária? E por que é você, torcedor, que mais sofre com isso? Antes de eu falar do presente, eu preciso primeiro voltar um pouco no passado para mostrar alguns fatos importantes. Em 2007, André Sanches era eleito presidente do Corinthians e as promessas de seu mandato eram de que as coisas seriam transparentes e profissionais. Ele falava que haveria entrevistas coletivas toda semana para falar sobre a gestão e que também teria um governo em prol da torcida corintiana. Torcida essa que viveu momentos turbulentos na zona de rebaixamento daquele ano. Andando um pouco mais pra frente, chegamos à eleição onde Roberto de Andrade conseguiu se eleger. E aí você já deve imaginar o que ele deve ter prometido. Pois é, o mesmo de sempre, a transparência. Seu principal objetivo de mandato era diminuir a dívida do Corinthians, que já chegava próxima dos 400 milhões de reais na época. E até que houve coisas boas nesse período. O Timão conseguiu ser campeão brasileiro por 2 vezes. Isso passou um ar de que estava tudo indo bem. O problema disso tudo foi que o que antes era objetivo acabou virando uma falsa ideia de responsabilidade. E a dívida continuou aumentando ano após ano. O objetivo era sempre o mesmo, buscar levantar taças sem se importar com as contas do clube, sem se importar com o futuro da instituição. Em 2014, o Corinthians tomava para si algo que seria um dos seus piores pesadelos no futuro. O estádio seria construído para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Suas obras foram iniciadas por volta de 2011 e teve custo total de construção que beirava R$ 1 bilhão. A ideia futura era de que o Corinthians conseguisse quitar o valor do estádio o mais rápido possível. Mas o que realmente aconteceu foram mais promessas vazias de pagamentos que não foram concluídos, com juros que faziam a dívida do estádio não parar de subir ano após ano, chegando à casa dos 670 milhões de reais até o ano passado. Esse valor equivale a aproximadamente 25% do valor total do clube, que já ultrapassa os 2,7 bilhões de reais. Já os outros 75% incluem dívidas tributárias com o governo, dívidas trabalhistas com jogadores, valores de transferências não pagos a vários clubes e também comissões pendentes em relação aos empresários de jogadores que chegavam e saíam do clube por meio dessas pessoas. O resultado de tudo isso, anos mais tarde, seria óbvio. O caixa do clube fechando negativo, mesmo arrecadando muito, processos judiciais por falta de pagamentos pendentes, transferências em massa por calotes que foram sendo multiplicados pelos juros, e o pior e mais triste de todos: as investigações sobre a suspeita de uma milionária lavagem de dinheiro chegam à diretoria do Corinthians. Diretores devem ser convocados pela polícia para dar explicações. Em meio a tudo isso, torcedores revoltados invadiram o centro de treinamento do clube. Alguns dos presidentes e associados do Corinthians se envolveram em investigações pesadas do uso indevido das finanças do clube para benefício próprio ou alheio. Um dos casos mais recentes foi o impeachment do ex-presidente Augusto Melo, envolvido no caso Odebrecht. O contrato com essa casa de aposta virou alvo de investigação após terem descoberto transferências financeiras suspeitas para uma possível empresa laranja. Empresa essa que tinha ligação com o crime organizado. O caso tomou proporções dentro do clube que tornaram a permanência dele insustentável. O presidente interino acabou assumindo o cargo e parece que, pelo menos por hora, tudo se acalmou por lá. Augusto e outros nomes ligados ao caso viraram réus no ano passado, mas parece que essa investigação ainda vai demorar um pouco para ser finalizada. Quando eu estava fazendo esse roteiro, eu fiquei pensando no quanto a torcida ama esse clube, porque, cara, enquanto umas torcidas por aí deixam de ir no estádio no primeiro sinal de uma fase, os corintianos são completamente malucos. Eles continuam lotando o estádio e apoiando o time mesmo com uma porrada de problemas dentro do campo, por terem um time instável e limitado, e principalmente fora dele, com tantos escândalos policiais nesses últimos anos.
No fim, são eles quem pagam a conta desse caos interno. São eles quem compram as camisas por amor ao clube, são eles que lotam o estádio e geram uma renda razoável para manter o time, e são eles que sofrem por não receberem o que merecem. Um clube estruturado, vencedor e principalmente um clube fora das páginas policiais. O problema é que se o Corinthians realmente quer sair dessa atual situação, ele vai ter que se livrar de muitos personagens que possuem cargos vitalícios e não pensam em projetos de longo prazo. Além de abandonar a ideia de que o Corinthians tem que brigar por títulos todo ano. O Corinthians é diferente, o Corinthians é inexplicável. A gente com dificuldade financeira, outros que não têm dificuldade financeira não conseguem ganhar da gente. O que precisa ser feito é uma reestruturação total, da presidência ao gramado, para daqui 5 anos voltar a ser um clube que no passado já fez a alegria de muitas pessoas. Um clube como o Corinthians, com a marca que tem, com a torcida que tem, não pode viver à mercê de empresários e de pessoas incompetentes. Não pode ter uma dívida quase impossível de pagar. E não pode ignorar que o caminho para se livrar de todos esses problemas já se provou dar certo com Palmeiras e Flamengo. O problema é que o interesse de alguns em destruir o clube é maior do que a vontade de outros de cuidá-lo. E enquanto nada é feito, quem sofre e paga essa conta é o torcedor corintiano. Se você é corintiano ou admira essa torcida, o que é meio difícil, te recomendo assistir esse vídeo aqui que eu fiz sobre eles. Se esse vídeo valeu a pena, comente aqui embaixo a sua opinião sobre esse tema. Espero que tenha gostado. Até o próximo.